E eu quero convidar a cada um de vocês a tomar nas mãos a Sagrada Escritura, ela que é a palavra que nos salva, que nos orienta. Não existe verdadeira pregação cristã sem a base da Sagrada Escritura, né? Tudo aquilo que for dito fora da palavra de Deus é palavra humana, é palavra mundana, passageira. Mas toda palavra que é baseada, né, digamos que alicerçada na Sagrada Escritura, esta sim podemos escutar, podemos ouvir. Abramos a Bíblia em João, capítulo 19, versículo 25. João, capítulo 19, versículo 25 em diante. E o texto da Sagrada Escritura vai dizer assim: perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus então, vendo sua mãe, e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Palavra da salvação. Beije a palavra de Deus em sinal de respeito e de veneração por este texto sagrado. Meus irmãos, quando a comunidade me pediu para estar aqui neste evento, pregando na festa das tendas, eles me deram um tema para falar, que é o triunfo do coração imaculado de Maria. Mas, para que a gente compreenda esse tema, é preciso ter uma coisa bem clara na nossa mente. Essa história do triunfo do coração de Maria não começa com as aparições de Fátima. Muita gente faz essa ligação. Não, o triunfo do coração imaculado foi porque Nossa Senhora apareceu em Fátima e falou isso para os 3 pastorinhos. Não, 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 não. Fátima é quase que a cereja do bolo. O fermento está lá atrás, né? Essa história do triunfo do coração de Maria começa no Calvário. Foi por isso que eu tomei esse texto de João 19. Para que a gente entenda quando é que começa toda essa ligação do coração imaculado de Maria com a história da redenção, a história da salvação da humanidade. Não é uma devoção criada por Fátima. Não é uma devoção divulgada pelos 3 pastorinhos. Não. Talvez Fátima dê um alcance maior. Fátima fez uma divulgação mais ampla. Mas tudo isso começa no Calvário. Por que eu estou falando isso? São João Crisóstomo, que é um dos padres da igreja, ele vai dizer assim: quem estivesse no Calvário veria 2 altares. Preste bastante atenção, essa frase de São João Crisóstomo, ela é fantástica. Quem olhasse para o Calvário veria 2 altares. Em um se imolava o corpo de Jesus e no outro se imolava o coração de Maria. E isso é São João Crisóstomo falando, doutor da igreja, boca de ouro. Meus irmãos, a ligação que existe entre o coração de Jesus e o coração de Maria é um mistério que a língua humana não pode explicar. Naquele momento em que Jesus entregava-se ao Pai pela nossa salvação, havia também uma outra entrega, uma entrega silenciosa, uma entrega discreta.
era a entrega dos sofrimentos de Maria. Lembra do profeta Simeão? Maria, este menino será causa de contradição para muitos em Israel. Quanto a ti, uma espada traspassará a tua alma. Então isso já havia sido profetizado. Jesus seria a causa de contradição e por isso morreu na cruz. E Nossa Senhora teria a sua alma afetada, marcada pela dor. E todos nós sabemos que toda dor unida à dor de Jesus é canal de salvação. Se não fosse assim, na aliança não existiriam as vítimas da misericórdia. Por que é que na aliança se fala em vítimas da misericórdia? E nós conhecemos a história de algumas delas. A mais conhecida, a do Paulo Roberto. Nós temos agora o padre Marlon Múcio, que todos nós conhecemos, que também se oferta como vítima da misericórdia. A quem eu peço uma calorosa salva de palmas, porque com certeza ele vai, acompanhar também esse encontro. Por que nós falamos em vítima da misericórdia? Porque toda dor unida ao sacrifício de Cristo é canal de salvação. O que é que São Paulo diz? Completo na minha carne, completo no meu corpo, o que falta a paixão de Jesus. Isso não significa dizer que a paixão de Jesus foi incompleta, viu? Não, a paixão de Jesus é única, é salvífica, é redentora. Porém, todos nós batizados podemos entrar em comunhão com essa paixão. Até uma dor de cabeça que eu ofereço, em união com o sofrimento de Cristo, pode ser canal de graça na vida de alguém. Agora é claro que para fazer uma coisa como essa, é preciso ter garra. Se você não tem garra, se você não tem coragem, não se atreva a se oferecer. Eu me lembro que no início da minha missão, eu nem era sacerdote ainda, eu estava pregando um retiro, e no final do retiro eu comecei a sentir uma leve dor de cabeça. E eu, na ânsia de querer fazer alguma coisa, comecei a rezar diante do sacrário dizendo: Senhor, eu quero oferecer essa minha dor de cabeça pelas almas que padecem no purgatório. Para que eu fui fazer isso? O arrependimento na minha vida. Aquela dor de cabeça foi aumentando, que naquele domingo eu não pude ir para a missa. Eu que estava me programando para ir à missa das 18 horas, na paróquia São José, naquele domingo eu não consegui, de tão forte que era aquela dor de cabeça. Qualquer pequeno sofrimento que a gente oferece, em união com Jesus, tem valor. Agora, meu irmão, se o sacrifício de São Paulo oferecido teve valor, se o sacrifício das vítimas da misericórdia tem valor, imagine o sacrifício do coração de Maria no Calvário. Ela estava de pé, diz a Escritura. Ela não estava se descabelando, não estava gritando, não estava pedindo socorro, não estava desmaiando, não. Ela olhava o filho sofrendo, ela olhava o filho morrendo, mas ao mesmo tempo ela se unia àquela dor. Toda mãe que ama o filho, quando o filho sofre, ela sofre também. É verdade ou não é? Quem é mãe aqui, levanta a mão. Olha aí, maioria. Quando seu filho sofre, quando sua filha sofre, você também sofre. Sofre psicologicamente, sofre espiritualmente. Imagine a dor de Nossa Senhora. Então o coração de Jesus, que na cruz foi transpassado pela lança, o coração de Maria também foi, só que a lança era invisível. A lança de Jesus foi visível. O soldado atravessou o lado de Jesus com a lança, e dali saiu sangue e água. Do coração de Maria
saía também as graças para a humanidade. Só que aquela lança no coração dela era invisível. Meus irmãos, de lá para cá, toda a história do cristianismo vai ser marcada pelo coração de Jesus e pelo coração de Maria. Nós vamos encontrar em Santa Gertrudes, o padre João Henrique, ele divulga muito os escritos de Santa Gertrudes, porque Lola, Lola lá de Minas Gerais, uma senhora muito santa que vivia somente da Eucaristia, deu a ele um livro sobre Santa Gertrudes, Amor, Paz e Alegria. Eu acredito que a maioria dos membros da Aliança já leram esse livro, porque faz parte da formação. E ali, Jesus Cristo vai revelar a Santa Gertrudes que a devoção ao seu coração está reservada para o final dos tempos. Observem. Começa lá com Santa Gertrudes. Depois, muito tempo depois, o coração de Jesus volta a aparecer para Santa Margarida Maria Alacoque. E ele oferece as 12 promessas que todos nós conhecemos. Ele oferece o seu coração sangrando e ele diz: eis o coração que tanto amou os homens, mas que deles só recebe injúria, ofensas e ingratidões. Meus irmãos, quando nós vamos para 1830, na Rue du Bac, em Paris, a Virgem Maria aparece para uma noviça chamada Catarina Labouré. E naquela sequência de aparições, teve uma que foi especial. A aparição de 27 de novembro. Naquela aparição, Nossa Senhora dá ao mundo um sacramental. Ela oferece ao mundo um canal de graças, uma simples medalha. Porém, eu quero chamar a atenção de todos que estão aqui para uma coisa muito séria. O que importa na medalha milagrosa que Nossa Senhora nos deu, muita gente não percebeu isso ainda. Não é a beleza da medalha. Não é a imagem dela que aparece logo na frente estampada. O que importa na medalha milagrosa está no verso, está atrás. Se você olha para o verso da medalha, embaixo do M com a cruz, nós vamos encontrar o quê? 2 corações. E a vidente dizia: um coração era transpassado por uma lança, por uma espada, o outro coroado de espinhos. Ou seja, o coração de Jesus e o coração de Maria. E Nossa Senhora vai dizer: aquele que trouxer consigo a minha medalha, receberá grandes graças. Ou seja, quando eu coloco a medalha no meu pescoço, não é simplesmente um adereço, não é simplesmente um objeto. O meu coração está junto ao coração de Jesus e ao coração de Maria. É isso. Esse é o segredo da medalha milagrosa. Então não pense que é só uma devoção a mais. O segredo está na união do meu coração, do seu coração, com os 2 corações sagrados. Aqueles 2 corações que se imolavam no Calvário pela salvação do mundo. Aqueles 2 corações que foi a oferta mais agradável ao Pai. Não existiu oferta mais agradável ao Pai do que Jesus na cruz. Tanto é verdade que na missa, o momento ápice da celebração é quando o sacerdote toma nas mãos o pão consagrado, o corpo de Cristo, o cálice com o sangue, e diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Ali é o momento onde o sacerdote oferece a vítima perfeita, oferece o sacrifício do Cristo pela salvação do mundo inteiro. Por isso que quem participa da missa está também no Calvário.
Não existe momento mais especial na nossa vida do que a Santa Missa. Se a gente soubesse o que é a missa, não faltaríamos. O católico que diz assim, eu vou na missa quando quero, coitado, esse aí não sabe nem o que é Deus. Esse aí não aprendeu ainda o que é ter fé. Quando eu estou na missa, é como se eu estivesse aos pés da cruz. Cristo está se oferecendo ao Pai por mim, todos os dias, em todos os altares do mundo. E na medalha milagrosa, a gente encontra esse coração imolado, junto, unido ao coração sofredor de Maria, ao coração imaculado e doloroso de Maria. E quando eu coloco a medalha no pescoço, estes dois corações estão em cima do meu. Estão batendo junto com o meu. Meus irmãos, a coisa não para por aqui. Quando a gente vai para Fátima, Nossa Senhora aparece dizendo aos pastorinhos: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Ou seja, Fátima não é uma novidade. Fátima é uma repetição daquilo que vem lá de trás. Uma aparição de Nossa Senhora, ela só vem recordar aquilo que nós esquecemos. A aparição não pode trazer novidade. Se traz novidade, não vem de Deus. Porque a novidade para nós é Cristo. A novidade já existe, é Jesus. Então, quando Nossa Senhora aparece, ela vem recordar algo do passado que a humanidade está deixando para trás. Quando nós vamos para Santa Faustina, início do século passado, meus irmãos, Jesus Cristo vai repetir para Santa Faustina a mesma coisa. A devoção da Divina Misericórdia não é nada mais, nada menos que a devoção ao coração de Jesus atualizada. Jesus misericordioso, quando ele aparece para Faustina, hoje santa, o que é que ele faz? No quadro todo mundo percebe isso. O peito aberto, a túnica aberta, e do seu peito, ou seja, do seu coração, saem dois raios, ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Está dando para entender, minha gente? Ou seja, a devoção da Divina Misericórdia é Jesus vindo repetir aquilo que ele já tinha dito a Santa Margarida, aquilo que ele já tinha dito a Santa Gertrudes, aquilo que Nossa Senhora já tinha falado na aparição da medalha milagrosa, e aquilo que Nossa Senhora vem falar em Fátima. Ou seja, dois corações unidos pela salvação das almas. E eu posso até falar aqui também de um episódio não muito conhecido que se deu aqui no Brasil. Muitos aqui falam do padre Cícero lá de Juazeiro. Cadê o pessoal do Ceará? Levanta a mão aí o pessoal do Ceará. Olha aí, né? Todo mundo com o chapéu. Chapéu vem de lá, da devoção do padre Cícero, né? Então, como foi que começou toda aquela movimentação no Juazeiro? Com um sonho que o padre Cícero teve com o coração de Jesus. Muito antes de Santa Faustina, muito antes de Fátima, aquele sacerdote lá do interior do Ceará, ele teve um sonho. Naquele sonho, o Sagrado Coração de Jesus entrava numa sala, acompanhado dos 12 apóstolos. E de repente, o coração de Jesus começa a olhar para Cícero e falar. Veja bem quais foram as palavras que o Sagrado Coração revelou àquele sacerdote. Tenho feito de tudo para salvar a humanidade, mas os homens continuam sem arrependimento. Venho trazer agora a devoção que traz o nome do meu coração. Olha aí. Venho trazer agora
a devoção que traz o nome do meu coração. E se os homens desdenharem desse amor, eu destruirei o mundo. E o padre Cícero acorda, assustado, com aquele sonho. E uma das primeiras atitudes como padre foi instalar naquele povoado do sertão o apostolado da oração. Para que as almas, para que as pessoas pudessem beber da fonte de graça que emana do coração de Jesus. Ora, meus irmãos, podemos falar também de outro exemplo muito claro, também aqui no Brasil, que foram as aparições de Simbres, em Pernambuco. Nossa Senhora apareceu para duas crianças, uma delas se tornou a irmã Adélia, que também já é falecida, a outra, Maria da Conceição. E Nossa Senhora aparece para aquelas duas meninas caboclas, sertanejas, que não sabiam o português direito. Uma era semi-analfabeta e a outra analfabeta por completo. E a diocese daquele lugar, a diocese de Pesqueira, envia um sacerdote para averiguar aquele movimento, para acompanhar aquele fenômeno. O padre escolhido foi um padre alemão, o padre José Kerli, um padre muito inteligente, um padre formado em medicina. E quando chegou lá, ele teve uma ideia brilhante. Ele disse assim: se for Nossa Senhora, eu vou ter que tirar a prova dos 9. Ele pegou um papel e escreveu perguntas em alemão e em latim. Duas línguas totalmente desconhecidas pelas duas crianças. E na hora da aparição, o sacerdote começava a perguntar a Nossa Senhora através das meninas, em latim e em alemão. E Nossa Senhora respondia para as crianças em português. As respostas, todas elas, eram certas, eram corretas. As meninas não se confundiam. E o padre começou a perceber que aquele fenômeno era real, de que aquilo era algo de Deus. Mas o que me chama a atenção, em todo o diálogo do padre Kerli com Nossa Senhora, naquela aparição, é quando ele faz uma pergunta. Primeiro Nossa Senhora avisa que viriam 3 castigos para o Brasil, em 1936, viu? Nós estamos bem antes do Concílio Vaticano II, né? Nós estamos bem antes de tudo aquilo que nós conhecemos. 1936. Ela dizia: virão 3 castigos para o Brasil. E o padre mandou perguntar a Nossa Senhora: qual a devoção que devemos ter para que esses castigos não cheguem até nós? E Nossa Senhora responde: 2. Ao coração de Jesus e ao meu coração. E o padre pergunta: não basta uma? E Nossa Senhora responde: não. Veja que todas as manifestações divinas é sempre para complementar a outra. Se a gente pegar as aparições atuais e fizer uma volta na história, um túnel do tempo, todas as aparições verdadeiras é uma para repetir o que a outra falou. O padre Gobbi, também muito conhecido, sacerdote italiano que recebeu locuções interiores. Naquela locução do padre Gobbi, Nossa Senhora ensina uma oração. Essa oração é muito conhecida, virou até música. A oração diz assim: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Ou seja, Nossa Senhora vem dizer novamente, através do padre Gobbi, que as pessoas precisam voltar-se a essas duas devoções.
ao coração de Jesus e ao coração dela. Meus irmãos, o que é que nós estamos esperando? Eu pergunto agora, você responde no silêncio do seu coração. Veja que eu fiz aqui, uma linha histórica, fui falando, mas agora a conversa é pessoal, é entre eu e você. Eu pergunto para você e pergunto também para mim, viu? O que é que nós estamos fazendo? Por que nós estamos perdendo tanto tempo? Por que é que as nossas famílias ainda não se consagraram ao coração de Jesus e ao coração de Maria? Por que é que as nossas crianças ainda não aprenderam a amar estes dois corações? Não existe outro caminho, meus irmãos. Não existe outra saída. É claro que eu posso ter devoção aos santos, aos anjos. Faz parte da nossa fé. Eu posso ter devoção com outros textos, texto da providência, texto do sangue de Jesus e por aí vai. Mas onde é que está na sua vida o coração de Jesus e o coração de Maria? Porque quando ela fala em Fátima que o coração dela vai triunfar, isso aí nós já sabemos. Isso aí já é uma certeza, já é uma garantia. Não precisa se preocupar com isso. Se existe uma certeza nesta vida, é de que Jesus voltará, é de que Jesus reinará sobre o mal e que o coração de Maria irá triunfar sobre tudo e sobre todos. Isso aí já é uma certeza. Mas a dúvida aqui é outra. Eu irei triunfar com eles? Essa é a questão. E essa pergunta vale para mim, para você que é Aliança da Misericórdia, para você que é Canção Nova, para você que está em casa assistindo, para você que é batizado. Que os sagrados corações de Jesus vão triunfar é uma certeza, como 2 e 2 são 4. Agora, se eu irei triunfar com eles, só depende de mim. Se eu irei triunfar com estes dois corações, só depende da minha decisão de amar estes dois corações e viver dentro deles. Olha, vou repetir o que Nossa Senhora falou em Simbres. Não basta uma devoção, tem que ser as duas. Eu devo todos os dias mergulhar na misericórdia do coração de Jesus e aprender a amar Jesus no coração de Maria. Não tem outro caminho. E eu quero chamar a atenção aqui de todos nós para uma coisa. O mundo de hoje faz de tudo para nos afastar desses dois corações. Uma grande vitória de Satanás nos últimos tempos foi semear a doutrina do ateísmo. E quando eu falo de ateísmo, eu não estou falando para pessoas distantes, porque dentro das nossas famílias existem pessoas que não acreditam mais em Deus. Eu não estou falando de ateus que estão lá na universidade, fazendo palestra, dando aula, não. Eu estou falando para famílias católicas, onde jovenzinho de 12, 13, 14 anos, que ia para a missa com o pai e com a mãe, hoje não quer mais saber de rezar, não quer mais saber de igreja, porque se proclama ateu. Isso é um perigo, meus irmãos. É um perigo. Nossas crianças estão indo para a escola, ao invés de aprender matemática, ciências, português, redação, desenho, estão aprendendo que Deus não existe. Estão aprendendo que religião é coisa do passado, é mitologia. E se existe uma religião em que se bate nas escolas, nas universidades, vocês já sabem qual é: a Igreja Católica. E muitos pais católicos estão de olhos fechados para essa realidade. O filho, a filha não quer ir mais para a catequese. Ah, deixa ele à vontade.
Deixa ele à vontade. Cuidado para amanhã você não derramar lágrimas de sangue. Cuidado. Ah, meu filho e minha filha não quer mais ir para a missa não, quer ficar só no videogame, deixa ele à vontade. É melhor que não me atrapalhe na missa, né? Eu vou ficar mais concentrado. Deixa as crianças em casa porque elas me atrapalham na hora da missa. Deixe sua criança sem Deus. Deixe seu filho sem Deus. Um dia Deus te cobrará. No dia do julgamento, meus irmãos, o que eu estou falando aqui não é para assustar ninguém não. No dia do julgamento, nós seremos cobrados de acordo com a nossa missão. Eu serei cobrado como padre pelas pessoas que eu deixei sem a bênção, pelas pessoas que eu deixei sem sacramento, pelas pessoas que eu não evangelizei. Eu serei cobrado por isso. Pai e mãe serão cobrados pela educação dos filhos. Serão cobrados pelas vezes que não levaram Deus para dentro de casa. É preciso, desde pequeno, dizer para o filhinho, para a filhinha, olha ali, ó, na parede, o coração de Jesus e o coração de Maria. Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso, Santo Anjo do Senhor. Se eu sou padre, foi porque eu aprendi isso na infância. Em todas as casas da minha região, inclusive na minha, tinha lá na parede, até hoje tem, o quadro com o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Era para aquele quadro que eu olhava quando criança. Era naquele quadro que eu enxergava a paz. Era naquele quadro que eu via a misericórdia. Quem aqui, eu vou fazer uma pergunta, você que está em casa pode responder também. Quem aqui tem na parede de sua casa o quadro dos Sagrados Corações? Levanta a mão. Olha aí. É preciso entregar a nossa família a eles. O coração de Jesus precisa reinar. Olha, meus irmãos, nós estamos vendo agora essa guerra na Rússia e na Ucrânia. Observem. O Sagrado Coração de Jesus pediu ao rei da França que consagrasse a França ao seu coração. E o rei não consagrou. Resultado: Revolução Francesa. Até hoje, nós sofremos os males, os efeitos perigosos da Revolução Francesa. Toda a desgraça começou lá. No setor político, viu? Porque no setor religioso, a desgraça começou com Martinho Lutero. E não venha para cá falar de ecumenismo não, porque a verdade tem que ser pregada. A verdade tem que ser pregada. A discórdia na igreja, a divisão, a bagunça, começa com Martinho Lutero. Depois dele, a Revolução Francesa no setor político. Então Jesus pede ao rei da França: consagra o teu país ao meu coração. Isso não aconteceu, a desgraça veio depois. Aí vem Nossa Senhora em Fátima: consagrem a Rússia ao meu imaculado coração. Quantos anos se passaram e o pedido de Nossa Senhora no esquecimento. Agora, quando a bomba explode, todo mundo corre para consagrar. Por que a gente só fecha a porta depois que o ladrão entra, minha gente? Por que nós somos tão surdos ao ponto de só fazer as coisas depois que a bagaceira começa a acontecer? Precisamos abrir os olhos, porque depois ninguém pode reclamar. Quando a tragédia começa a acontecer, quando a desgraça se abate sobre o mundo, ninguém pode reclamar. Porque a humanidade permanece surda a este apelo de amor do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. A começar pelas nossas casas, onde precisa de paz, onde precisa de amor, onde é preciso entrar a misericórdia de Deus. Nós vemos toda essa bagunça no setor político. O que é isso? Qual é o remédio para acabar com tudo isso?
Aí o povo fica pensando, não, a coisa vai melhorar quando fulano de tal sentar na cadeira. Ah, porque se o meu candidato vencer, o Brasil vai se transformar num mar de rosas. Sem Deus, sem o coração de Jesus e o coração de Maria, nenhuma nação poderá ser transformada. Porque o homem sozinho não é capaz. O homem sem Deus não é capaz de fazer nada. Meus irmãos, voltemos o nosso olhar o quanto antes para estes dois corações que tanto nos amam e que só querem a nossa salvação e que só querem a nossa conversão. Não custa nada dizer para Jesus, Senhor, a partir de hoje a minha casa, a minha família te pertence. Eu consagro a minha família aos dois sagrados corações. O que é que custa? Não custa nada você, jovem, consagrar a sua vida, consagrar o seu futuro, os seus estudos, a sua castidade, o seu namoro aos corações de Jesus e Maria. E trazê-los sempre ao peito, dizendo, Senhor, que o teu coração repouse em cima do meu. Que as batidas do meu coração sejam as mesmas batidas que o teu. O que é que custa fazer isso? A gente perde tempo. É chegado o momento de que todo católico deve levantar a bandeira do coração de Jesus e do coração de Maria, para que juntos, todos nós, possamos triunfar com eles. Fá com eles. Fá com eles, Fá com eles, Fá. Nós iremos hoje refletir um texto bastante conhecido. Com certeza vocês rezam com esse texto, vocês meditam esse texto. Mas eu quero trazer hoje não uma novidade, mas uma reflexão a respeito da proteção divina. É uma coisa que todo mundo quer e que todo mundo precisa. A proteção de Deus, ser guardado por Deus, ser protegido por Deus. Então nós vamos meditar hoje pela manhã e também pela tarde a respeito desse tema. Ser protegido pelo Senhor. Buscar essa proteção. Correr atrás desta proteção. Efésios 6, versículo 10, vai dizer assim: Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, à cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Beija a palavra em sinal de respeito. Meus irmãos, vejam que coisa interessante. O apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, aos Efésios, ele vai no final da carta, ou seja, quando a gente escreve uma carta, a gente começa saudando a pessoa.
Assim São Paulo faz. Ele começa sempre com uma saudação. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, a paz esteja com todos. O apóstolo sempre começa uma carta saudando as pessoas. Mas no finalzinho da carta, a gente sempre vai colocar o indispensável. No meio da carta, a gente conversa, bate papo, pergunta, dá orientações. Quem tem o costume de escrever carta sabe como é. Começa saudando, depois vem toda uma temática, uma discussão, uma colocação. No finalzinho, para arrematar, a gente coloca o indispensável. Aquilo que não pode ficar de fora de jeito nenhum. Assim São Paulo vai fazer. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus. Quando se fala em armadura, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Luta. Combate. Meus irmãos, não sejamos tolos. A vida em cima desta terra é um combate. É uma luta que só vai acabar no dia da nossa morte, no dia que a gente bater a caçuleta, vestir o paletó de madeira e morar na cidade dos pés juntos. Quando isso acontecer, a luta acaba. Mas em cima dessa terra, enquanto o nosso coração estiver batendo, a vida é uma luta. É uma luta consigo mesmo, é uma luta contra as tentações do mal, é uma luta contra os inimigos espirituais e corporais, é uma luta contra as nossas inclinações para o pecado. É assim. Claro que no meio da luta sempre há uma trégua. E ai de nós se não existisse a trégua. No meio da luta vem a consolação de Deus, vem a paz do Espírito, vem a alegria. A vida do consagrado é assim. Tem hora que está tudo uma beleza, tudo uma maravilha, e a gente reza com aquele fervor, e a gente reza com aquela alegria, e a gente entra na capela, não quer mais sair de lá. Mas tem dia que a gente acorda, nem o sinal da cruz a gente quer fazer. É um combate. A gente começa a rezar, vem aquele sono, vem aquela dor de cabeça, vem aquela dor na coluna, e o joelho dói, e o pé dói. Vem uma tribulação, vem uma tempestade, vem uma enfermidade, vem uma calúnia. Revesti-vos da armadura de Deus. Quem veste a armadura é soldado. Quando a gente foi... Quem é crismado aqui? Levanta a mão. Crismado. Pronto. A maioria. Quando a gente é crismado, nós recebemos na nossa testa o óleo. Aquele óleo com o qual eu fui ungido me fez ser um soldado do exército de Cristo. Pena que muita gente que fez a crisma não sabe nem o porquê. Tem gente por aí que se crismou, não sabe nem o porquê, qual foi a razão da crisma. Sem contar aqueles que vão embora logo depois da crisma, né? Faz a primeira comunhão, permanece na igreja. Quando se crisma, vai embora. É a formatura. Estou formado, vou embora da faculdade. Recebi né, o canudo, o diploma, estou crismado. Adeus, Igreja Católica. Nunca mais eu volto. Na minha turma foram mais de 50 crismandos. Se tiver 10 perseverando, é muito. Porque a vida cristã é um combate. Nosso Senhor Jesus Cristo não enganou ninguém.
quem quiser me seguir, toma a tua cruz. Pronto. Toma a tua cruz. Agora se revista da armadura de Deus. Para quê, Padre? Para que possais resistir às ciladas do demônio. Gente, quando nós falamos de cilada, o que é uma cilada? Vou falar uma linguagem bem nordestina. Uma arapuca. Resistir às arapucas do demônio. Quem nasceu na roça sabe. Quando a gente queria pegar passarinho, ia lá para o mato, montava o assalpão, colocava lá o alpiste, o milho pisado, o passarinho vinha inocente, com fome. Quando entrava naquela caixa, a porta fechava, ficava preso. E dali ia para a gaiola. Era uma arapuca. O demônio faz a mesma coisa com a gente. Ele não chega da forma que ele é, porque se ele chegar, ele assusta. Existem santos na história da igreja que viram o demônio. Santa Teresa d'Ávila, Santa Faustina, Santa Gema Galgani, São Bento, Santo Antônio de Pádua. Muitos santos que nós conhecemos e outros também que são desconhecidos. Santa Miriam de Jesus crucificado. Esta turma toda viu Satanás. Eu nunca vi, não quero ver e quero ele bem longe de mim. Mas eu sei que ele não para de armar ciladas ao meu redor, arapucas, para que eu seja igual a um passarinho inocente que veja o milho, o alpiste com fome e vá lá comer. E ele, lepo, me engolir. Como assalpão. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com o alpiste que o demônio está semeando ao seu redor. E você às vezes está com uma fome danada e quer comer aquele alpiste. Cuidado. A cilada do demônio, ela pode acontecer de várias formas. Pode acontecer através de uma pessoa da tua família que vai contar uma besteira no teu ouvido e você vai perder a sua paz. Pode chegar através da internet uma mensagem bem carinhosa que você vai receber, mas aquela mensagem não vem de Deus. Pode ser através de um colega de trabalho que vai te incentivar a fazer algo que não é correto, que não é justo. Então, cuidado. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas. Ciladas. Não são poucas. Gente, olhe para Jesus. Quem diria, quem suspeitaria que o traidor seria um apóstolo? Porque que Jesus ia sofrer, todo mundo sabia. Jesus já falava. Assim que ele desceu do Monte Tabor, ele começou a dizer aos apóstolos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos judeus, vai ser crucificado, vai ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele falava isso várias vezes. Às vezes reunia os apóstolos em casa à noite e começava a falar. Mas quando foi na hora da ceia, Jesus disse assim: um de vós há de me trair. Pense no espanto. Serei eu? Quem será? Um olhando para a cara do outro. É tu? Eu não. É você? Não, também não. Foi um escândalo. Como? Nós somos teus discípulos. Nós somos teus apóstolos. Um de vós há de me trair. E o texto deixa claro: Satanás entrou no coração de Judas Iscariotes. Foi um amigo que fez Jesus ser vendido. Olha a cilada. Com certeza,
Judas tinha se esquecido daquele conselho de Jesus: orai e vigiai para não cair em tentação. A cilada veio através de Judas. Meus irmãos, tenhamos cuidado. Revista-se da armadura de Deus. Não seja besta. Ah, não, eu já rezo, eu já sou da igreja, o mal não pode me tentar. Não seja besta. Os santos foram tentados, Jesus Cristo foi tentado. Se Deus feito homem foi tentado, quem é você, cabeça dura, para não ser? Quem sou eu, pobre Gabriel, de carne e osso, para não sofrer as tentações? Quem sou eu? Ah, padre, não, o Senhor, não, Ave Maria. Vá. Eu sou maior do que Deus, por acaso? Se Cristo foi tentado pelo demônio, quem somos nós para não ser? Revestivos da armadura de Deus. E o texto continua: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Em resumo, contra os demônios. Então Paulo ele vai, descrever principados, potestades, príncipes deste mundo tenebroso, mas em resumo, os demônios. Não é contra homens a nossa luta. Eu fico achando engraçado, quando chega o tempo da política. Esse ano é tempo de eleição. Já vivemos outros tempos de eleição. Mas sempre quando chega esse tempo, seja para presidente da República ou seja para prefeito do município, é uma confusão de homens contra homens, de pessoas contra pessoas. E a maioria dos católicos se esquecem que essa luta é contra o mal. E que essa luta não se vence apenas com o voto ou com campanhas, mas se vence com oração e penitência, como Nossa Senhora recomenda nas suas aparições. Não pense que você vai vencer batalha no grito, porque com o demônio não se vence no grito. Porque se fosse assim, o exorcismo bastava dar um grito que ele ia embora. Sai! E ele não sai. Se fosse assim, até eu ia me candidatar para ser exorcista. Ia dar logo 2 gritos. Sai daqui. Não é assim. Como é que Jesus expulsava o demônio? Cala-te e sai dele. Não gritava não. Era a autoridade que ele tinha. A autoridade da intimidade com o Pai. A autoridade do poder que o Pai lhe confiou. É dessa forma. Então não fique pensando, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma movimentação. Faça. Agora, se você não rezar, a batalha está perdida. Para qualquer coisa, na igreja, na política, no trabalho, na família, nada se vence no grito, só se vence na oração. Porque a nossa luta, repito, como diz São Paulo, não é contra homens, é contra os espíritos do mal, que trabalham em todos os setores da sociedade. Não fique pensando que o demônio só está preocupado com a pessoa em si. Não, ele está preocupado com a sociedade em geral também. É ele que suscita essas leis contra Cristo, contra o seu evangelho, contra a sua igreja. É ele quem suscita o assassinato de crianças. É ele quem suscita o tráfico de drogas. É ele quem gosta de espalhar as falsas doutrinas
para confundir o povo, então é contra ele que nós temos que lutar, rezando. Rezando a armadura de Deus. E São Paulo continua. Agora é os conselhos, né? Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Olha, gente, todos nós daqui recebemos de Deus um dever, uma missão. Eu sei qual é a minha, você também deve saber qual é a sua. Pode ser simples como for, o apóstolo está dizendo, você deve se manter inabalável no cumprimento do vosso dever. E aqui eu chamo a atenção para uma cilada do demônio, para uma tentação dele, que muitas vezes passa despercebida. Porque a maioria das pessoas pensam que a pior tentação do inimigo é contra a carne. Ah, porque eu pequei contra a castidade, porque isso é ruim. É uma tentação perigosa e muitas vezes a pessoa cai. Mas pior do que a tentação contra a carne, do que a tentação do furto, do que a tentação de todas elas, existe uma sutil que derruba muita gente. Chama-se a tentação do desânimo. E essa está abatendo muita gente na igreja. A tentação do desânimo, ela chega muito sutil. Ah, isso não vai dar certo, eu não vou rezar mais essa oração, eu não vou fazer mais essa penitência, eu não vou mais fazer esse jejum, eu não vou ficar lendo a Bíblia toda hora que eu não tenho tempo, eu não vou ficar indo para a missa todo dia. Basta uma Eucaristia por mês, basta uma confissão por ano, basta um terço uma vez por semana. E aí eu vou desanimando, daqui a pouco eu estou sem fé, daqui a pouco eu perdi a fé, daqui a pouco eu perdi a confiança em Deus. Essa é a pior de todas. Engraçado, eu só vim descobrir isso no final do ano passado. Eu não estava atento para essa tentação. Olha que eu vou fazer 5 anos de padre, e eu vim descobrir o perigo dessa tentação no final do ano passado. E eu disse, misericórdia, é a mais perigosa. Porque outras tentações, se Deus lhe guarde a gente cair, há a possibilidade de se confessar e voltar a fazer o bem. Mas o desânimo, até da confissão, a gente se afasta. Quando o desânimo vem, até da oração a gente se afasta. Cuidado com isso. Para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ah, para, isso aqui não tem mais sentido não. Continue fazendo. Ah, para, eu perdi o ânimo de fazer isso aqui. Continue fazendo. Até o ânimo voltar. Até a alegria voltar. Permaneça firme. Ah, mas eu não sinto mais sabor quando eu leio a palavra. Continue lendo. Ah, mas eu não sinto mais aquele arrepio, aquele calor quando eu estava diante do Santíssimo. Continue adorando. Como é que Santa Teresa d'Ávila rezava? Teresa d'Ávila, ela chegava diante do Santíssimo e dizia: não vejo, não sinto, mas eu creio. Vamos repetir? Não vejo, não sinto, mas eu creio. Pronto. Manter-se inabalável no cumprimento do vosso dever. Ah, mas apareceu outra coisa. Cuidado. Foi isso que Deus te pediu? Não. Então permanece com o que Deus te pediu. Cuidado com a cilada. O inimigo às vezes sabe o que a gente gosta e oferece justamente isso. E ali a gente deixa de cumprir a vontade de Deus e acaba metendo os pés pelas mãos. Esteja atento. Continua o texto. Ficai alerta. A cintura
cingidos com a verdade. Olha, minha gente, se existe uma arma poderosa para vencer o mal, é a arma da verdade. Porque o inimigo é o pai da mentira. E tudo aquilo que ele traz para nós é mentira. Desmascare ele com a verdade. É a arma poderosíssima. Quando ele vier na sua direção trazendo uma mentira, uma ilusão, chegue para ele com a verdade. Às vezes, as pessoas chegam na confissão falando de pensamentos. Padre, eu estou sendo atormentado por pensamentos maus. Ninguém está livre disso, não. Ninguém está livre disso. Quando o pensamento vier, não fique dialogando com ele. Faça a cruz na testa e diga: eu repreendo este pensamento em nome de Jesus. Ponto. Acabou. E vá fazer outra coisa. Não fique martelando em cima daquilo. É uma ilusão, é uma mentira de Satanás, que vem direto na mente. Verdade. Quando ele vem com a mentira, verdade. Palavra de Deus. Não, veja bem, isso aqui talvez não, é errado, ponto. Verdade. Continua o texto. O corpo vestido com a couraça da justiça. Gente, a justiça que a Bíblia fala é a justiça de Deus. Não é essa justiça humana, vingativa, impiedosa. Não. A justiça de Deus é totalmente diferente da justiça dos homens. E é essa justiça que São Paulo está nos recomendando. Sermos pessoas justas, íntegras, honestas. É fácil? Não é. Porque nós vivemos num meio muito corrupto. Vivemos numa sociedade muito corrompida, onde nós somos treinados, todo mundo aqui e eu também, nós fomos treinados a se dar bem. Desde pequeno. Nós somos treinados a se dar bem, a passar por cima do outro, a ter vantagem. Nós somos treinados em tirar vantagem. Mesmo que seja a custo de uma mentira, mesmo que seja a custo de uma falcatrua, é preciso se dar bem. E onde fica a justiça? Onde fica a justiça? Já pensou se todos os nossos governantes carregassem no coração um sentimento de justiça? Já pensou se todos aqueles que ocupam cargos de poder estivessem mergulhados nesse mistério da justiça de Deus? Como o mundo seria diferente? Os superiores de congregações, lideranças de comunidade, membros do clero. Já pensou? Se todos nós estivéssemos mergulhados na justiça divina, sendo pessoas justas, íntegras, verdadeiras, transparentes, como o mundo seria diferente? Ah, mas eu quero crescer, eu quero me promover, então eu aceito isso aqui, eu passo a mão em cima disso aqui, eu fecho os olhos para isso aqui. E aí o demônio chega com a sua cilada, com a sua tentação. O corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. O inimigo odeia quem prega o evangelho. Sabe por quê? Porque ele também tem seus pregadores. Enquanto algumas pessoas estão querendo anunciar Jesus, o inimigo também tem os seus pregadores, os seus palestrantes. E o mundo está cheio. Basta ligar a televisão, você vai encontrar um bocado. Palestrantes, não da boa nova de Cristo, mas do anticristo. Pregadores de uma nova era. Lembra quando o padre Jonas da Bíblia, lá nos anos 90, falava da nova era? Já estamos vivendo isso, já, viu?
Essa nova era onde Cristo não é mais o centro. Observe o Natal. Veja como o Natal perdeu o sentido. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu entrava nas lojas, nos shoppings da vida, a primeira coisa que estava lá, o presépio. O presépio. Hoje, a gente entra nas casas comerciais, Jesus não está mais lá. O Natal, outra coisa, nem se deseja mais Feliz Natal. Agora em dezembro eu estava semana antes do Natal, eu peguei um voo e simplesmente disseram, foi o comandante ou foi a comissária, não sei, disse assim, um bom voo para todos, boas festas. E boas festas, minha gente? Que boas festas? Feliz Natal. Não, mas não pode falar de Natal, porque Natal é Jesus. Então fala boas festas, porque aí é um feriadão. É uma coisa muito sutil, quase ninguém percebe. O inimigo também tem os seus pregadores. Precisamos anunciar o Evangelho da paz, o Evangelho de Cristo. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados, olha que coisa interessante, né? Escudo da fé. Meus irmãos, quando o inimigo quer nos tentar e nos derrubar, quem vai dizer isso não sou eu não, viu? É Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja. Um dos santos que mais escreveu na história. A gente fala muito de São Tomás de Aquino, mas Santo Afonso tem livros a rodo. Obras e mais obras. Sobre todo tipo de assunto. E Santo Afonso vai dizer que quando o inimigo quer nos tentar, a primeira coisa que ele faz sair do nosso coração é a fé. Atenção para isso. E eu fui meditar em cima dessa palavra, e é verdade mesmo. Porque quando a fé está acesa em mim, quando a fé está vibrante na minha vida, eu consigo me libertar das ciladas do inimigo. Mas quando a tentação é forte e a fé desaparece, misericórdia. Vou dar aqui um exemplo. Você, homem e mulher casada, você acredita em Deus? Você acredita na existência do inferno? Você sabe que o pecado é um mal. Mas aí você está passando por aquele momento de fraqueza, de solidão, de carência. E aí chega aquela pessoa carinhosa, amorosa, com muitas mensagens. E aí você começa a perder a fé. Não é bem assim, não é? Isso não é pecado. Isso não é pecado. Uma vez só, não é? Que mal faz. Uma pessoa boa. Daqui a pouco, adultério. Você que acreditava em Deus, você que rezava, você que fazia tantas obras de fé, acabou caindo num pecado mortal, porque antes de seduzir, o inimigo tirou a fé do teu coração. Então Santo Afonso vai dizer isso. Cuidado quando a sua fé estiver em crise. Quando você começar a questionar demais a Deus e os mistérios de Deus. É ali que o inimigo chega para te seduzir. E aí São Paulo vai dizer: embraçai o escudo da fé. Embraçai. E ele continua: tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Observe que nas tentações do deserto,
todas as respostas que Jesus deu ao demônio foi tirado da palavra. Transforma a pedra em pão se tu és do Filho de Deus? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus sempre respondia com a palavra. Era a espada com que ele afastava o demônio. Então guarde isso. Outra coisa que o demônio quer fazer, principalmente no meio da igreja, é negar a palavra de Deus. Hoje, nós já temos por aí muitos teólogos que não acreditam mais em nada do que está aqui. Tudo isso aqui, eles interpretam de forma subjetiva, que não é bem assim, não aconteceu assim, não foi bem assim, aí vai negando tudo. Negando tudo. Não, porque Jesus não andou sobre as águas, a multiplicação dos pães foi só uma partilha, porque o inferno não existe, foi só uma figura de linguagem que Jesus usou, da geena. Não, porque Jesus não ressuscitou fisicamente, foi uma ressurreição espiritual no coração dos apóstolos. Agora, recentemente, não vou dizer não, uma pessoa, um clérigo, afirmou, numa diocese aí fora do país, que Jesus não era sacerdote nem ofereceu sacrifício. Se Jesus não é sacerdote nem ofereceu sacrifício, o que é que a carta aos Hebreus está fazendo aqui dentro? A igreja errou, foi? Lá no início da igreja, nos primeiros séculos, quando o livro da carta aos Hebreus foi colocado aqui dentro, a igreja errou, falhou. Não era para ter colocado, porque a carta aos Hebreus fala que Cristo é o sacerdote perfeito. Ele é sacerdote e é cordeiro, é vítima. Ele mesmo se oferece ao Pai. Então, está errado isso aqui? Então, o inimigo já enganou a muitos, afirmando que o que está na palavra de Deus não pode ser lido de forma literal. Olha, minha gente, se eu não posso ler isso aqui com os olhos da fé, é melhor ler revista em quadrinhos. Eu digo para você que está aqui, que está em casa. Se não é para ler esse livro aqui chamado Bíblia com fé, é melhor ler Mônica e Cebolinha, Zé Carioca, Chico Bento e qualquer outra revista em quadrinho, Pato Donald, porque pelo menos eu vou dar risada. Isso aqui é palavra de Deus. Ah, mas quando foi escrito, não interessa, nem quando foi. E antes de ler a tradição javista, a tradição eloísta, antes de ler, eu tenho que ler com fé, com humildade, com a docilidade do Espírito Santo, perguntando ao Senhor: Senhor, o que tu queres me dizer com essa palavra? Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus para vencer o mal. Por exemplo, a Eucaristia. Quantas afirmações erradas sobre a Eucaristia no dia de hoje? Por exemplo, aqui no Brasil, aí não foi comigo não, foi um amigo padre, que eu também não vou dizer de onde é. Um amigo padre disse para mim: olhe, Padre Gabriel, na minha aula de teologia, o professor disse que Jesus na Eucaristia não é uma presença real, sacramental. Não, é uma presença simbólica. É pão. Mas quando a gente come aquele pão, a gente celebra Jesus. Não é isso que está escrito aqui, não. Se existe um discurso na Escritura, que assim, se vocês perceberem, Jesus Cristo falava de forma muito breve. Ele contava uma historinha, uma parábola, ponto.
Mas quando ele começou a falar da Eucaristia, foi um capítulo. É tão grande o texto que ele fala da Eucaristia, que foi dividido em um só capítulo, João 6. Você quer saber o que é Eucaristia? Pegue João capítulo 6 e leia. Porque eu nunca vi Jesus falar tanto sobre uma coisa como falou do pão da vida. Jesus falou de tudo, falou de matrimônio, mais um pedacinho. Falou da caridade, falou do perdão, falou. Mas quando ele fala do pão da vida, é um capítulo inteiro. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome. Os vossos pais comeram maná no deserto, eu, porém, vos darei o pão da vida eterna. Minha gente, cuidado. Quando chegarem para você com essa conversinha, não é isso que está escrito. Isso aqui não é fundamentalismo protestante não, viu? Para você que vai assistir essa pregação depois. Ah, o padre Gabriel agora está sendo um fundamentalista protestante. Não é isso não. Eu estou falando de um dogma da igreja. De algo que a igreja sempre acreditou, do século I até o século XXI. Isso está explícito nos documentos, nas encíclicas, nas bulas, inclusive nos documentos do Vaticano II, documento de Paulo VI, documento de João Paulo II. Você vai ver lá, claramente falando sobre a Eucaristia. E agora você vem com uma conversa de que a Eucaristia não é Jesus? Vá para trás, pregador do anticristo. Vá para trás, você que traz uma doutrina falsa. Eu fico com a doutrina da igreja, eu fico com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para cortar a heresia que sai da sua boca. Eu fico com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para cortar essa mentira que você está pregando, dizendo que Jesus não está na Eucaristia. É aqui que eu encontro a verdade. E o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a Sagrada Escritura é a alma da teologia. Toda teologia que passa por cima disso aqui não vem de Deus. Vem da mente humana. E eu não estou aqui para acreditar em razões humanas. Eu estou aqui pela fé. Embraçai o escudo da fé. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Fiquemos de pé. Rezemos um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo ao Senhor que tudo isso que São Paulo nos recomendou em Efésios capítulo 6, nós possamos viver de fato. Que essa armadura de Deus esteja sobre nós. Como vai dizer a oração da couraça de São Patrício: Cristo em mim, Cristo atrás de mim, Cristo à minha frente, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo em toda a boca que fala de mim, Cristo em todos os olhos que me veem, Cristo em todo ouvido que me ouve. Que Cristo seja o nosso escudo para nos defender de todo ataque do mal e para nos proteger de toda e qualquer cilada do inimigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. like jazz chords hanging where you used to care. I hum the song we never wrote, each note a letter in a goodbye note. Midnight in my mind, you still play your tune.
I hum the song we never wrote.